E aí, galera? Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário aqui no Toques do Chico, esse canal para gente interessada e interessante falando de saúde mental e comportamento humano. Lembrando a todos que a gente está lá no Insta, Toques do Chico, esperando a todos lá. Essa semana eu fui surpreendido por um convite de uma galera da Univale, da Universidade do Vale do Itajaí. O Antônio, a Bárbara e a Jéssica, que me propuseram um desafio. Falar sobre a diferença entre a psicanálise e a psicologia e qual seria a aplicabilidade ou qual delas talvez se encaixasse melhor dentro do contexto organizacional. E aí eu pensei assim, maravilha, tudo a ver com aquilo que a gente discute aqui no Toques do Chico. Porque muita gente tem muita dúvida de qual a diferença entre psicanálise e psicologia, e muita gente tem dúvida em relação à aplicabilidade, porque não são coisas iguais, de forma nenhuma. Então vamos lá. O que é uma coisa, o que é outra, né? Psicologia é uma ciência. É uma ciência que pressupõe que o psicólogo passe por uma graduação de 5 anos de formação, onde se tratam vários assuntos de uma forma bastante genérica e diversificada, cujo foco basicamente é estudar os processos e os estados mentais, o comportamento humano e as interações do indivíduo no seu meio social, com os grupos nos quais esses indivíduos estão inseridos. A psicologia, ela pode ter vários objetos de estudo. Ela pode ter por objeto a consciência, e aí nós estamos falando de uma vertente da psicologia, a psicologia humanista, a qual eu me filio e vinculo. A gente pode ter o comportamento como objeto de estudo da psicologia, e aí nós temos um outro ramo, uma outra vertente da psicologia, a psicologia comportamental. Nós podemos ter a aprendizagem como objeto de estudo da psicologia e até mesmo o inconsciente. Dessa forma, além dos objetos de estudo da psicologia, nós temos áreas às quais a psicologia está ligada. Hoje em dia temos psicologia hospitalar, psicologia educacional, psicologia jurídica, psicologia do trânsito, psicologia social, psicologia clínica. Há um mundo ao qual a psicologia se liga. E que bom, porque todas as questões relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso universo, têm uma interface grande da psicologia, muito forte, e que precisa ser conhecida e estudada. Por outro lado, a psicanálise é uma teoria, é um campo de estudo técnico, que foi criado por Freud, quem nunca ouviu falar dele, no final do século XIX, ganhando um corpo maciço no século XX, e calcada no estudo do inconsciente. A psicanálise se volta total e completamente ao inconsciente. E àquilo que Freud cunhou, chamado determinismo psíquico. O quanto estamos presos e o quanto todos os nossos atos, comportamentos, são ditados por aquilo que está no nosso psiquismo /inconsciente. O quanto inconsciente, tudo aquilo do qual não lembramos, mas que nos constitui, determina o modo como agimos hoje, como somos escravos daquilo que está gravado. E, obviamente, Freud teve vários discípulos, o mais conhecido, outro grande nome da psicanálise é Jung, que foi discípulo de Freud, que trabalha muito com as ideias dos arquétipos, dos sonhos, e Jung é um cara muito usado dentro das organizações quando falamos em instrumentos de avaliação, testes
de personalidade, de características das pessoas. Houve outros nomes, muitos outros nomes, Melanie Klein e vários outros, que foram contribuindo com áreas de estudo, focos de interesse diferentes dentro da psicanálise, mas todos eles tendo como denominador comum o inconsciente. Portanto, se eu vou seguir a psicologia e entro num processo psicoterápico, ou se eu vou seguir a psicanálise e entro numa análise, vai muito do perfil de cada pessoa. Um psicanalista se forma psicanalista depois de um curso de formação, e há várias escolas de psicanálise pelo Brasil, algumas mais parrudas, mais consistentes, com uma carga horária muito mais expressiva, outras com uma carga horária mais suave, algumas exigindo que a pessoa que vá fazer o curso de formação em psicanálise, que essa pessoa seja ou médico ou psicólogo. Diria eu que as escolas de psicanálise mais tradicionais exigem esta qualificação prévia, esse pré-requisito, que o estudante seja ou psicólogo ou médico, ou seja, que ele tenha minimamente uma afinidade com esse universo psi. Outras, muitas escolas de psicanálise não exigem isso, exigem que a pessoa tenha uma formação superior prévia em algum outro curso, vai muito da linha a qual cada escola se filia. E as escolas de psicanálise formam psicanalistas, que são treinados, capacitados nessas técnicas, nas linhas desenvolvidas por psicanalistas como Freud e que vieram na sequência do Freud, se valendo desta teoria para acessar o nosso inconsciente. O psicólogo, por outro lado, que faz a graduação em psicologia, como eu disse, ele tem várias áreas de atuação. Ele atua na clínica, se valendo da linha teórica que ele escolhe, a qual ele acredita. Ele pode atuar nas organizações, cuidando de treinamentos, recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, pesquisas de clima, avaliação de cargos e salários, processos de desligamento, formação de lideranças e por aí vai. O psicólogo pode atuar na área da saúde, na área hospitalar, na área educacional, ele pode atuar dentro hoje do mundo do esporte, psicologia jurídica, há enfim N campos aos quais o psicólogo pode se vincular. E eu diria que a psicologia é uma área linda porque nos abre um leque de possibilidades e de atuação imenso. Dentro das organizações, eu diria que a psicanálise, ela é possível, ela entra, mas ela entra de uma forma mais tangencial, mais periférica, quando, por exemplo, instrumentos de avaliação como o MBTI, QATI, que apuram características, aspectos da personalidade, tipologia das pessoas, quando esses testes são usados como ferramentas complementares para a gestão de pessoas, para a gestão de equipes de trabalho. Como a base de muito desses instrumentos é a teoria psicanalítica ou derivações da teoria psicanalítica, a psicanálise entra dentro do universo organizacional. Mas vejam, tangencialmente, paralelamente. Eu diria que de uma forma mais consistente e mais efetiva, a psicologia ela é usada de uma forma mais ativa dentro das organizações. Não é à toa que o comportamento humano, que é um dos focos de estudo da psicologia, é aquilo que melhor talvez possa ser trabalhado dentro do contexto organizacional. Porque o comportamento é aquilo que a gente faz. O comportamento é aquilo que se vê. O comportamento pode ser mais facilmente avaliado, modelado e trabalhado. Portanto, quando organizações se voltam para o estudo de pessoas, nós estamos pensando no comportamento humano sendo trabalhado. Em questões de liderança, negociação, motivação, trabalho de grupo, trabalho de equipe, comportamento organizacional, que é algo da esfera da psicologia, é, obviamente, algo que faz muito sentido dentro das organizações e dentro do campo da psicologia.
Vejam que eu não estou falando no que é melhor ou pior, eu estou falando talvez em algo que seja mais efetivo, mais rápido de ser trabalhado. Porque uma organização não é uma clínica. Uma organização não é um trabalho individualizado entre um terapeuta e o seu paciente/cliente. Depende da denominação que cada um escolha seguir. Tudo tem sua aplicabilidade. Depende muito de qual a finalidade, qual o prazo, qual o público. Espero que esse vídeo tenha servido um pouquinho para nos situar da diferença entre uma coisa e outra e das aplicabilidades. Toques do Chico. Estou esperando você. Traz sua contribuição para o canal.